Muito bom. Vamos iniciar então a nossa live desta noite, tendo uma palavra de oração. Senhor bendito e amado, nós te louvamos por mais esta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus servos, pela vida dos membros desta igreja. Te louvamos, ó Pai, pela vida dos missionários também. Agradecemos-te, ó Deus, por todas as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de pregarmos a Tua Palavra, não somente para os membros da igreja, mas para pessoas de outras localidades também. E agora rogamos, ó Deus, pela vida de todos quantos puderem nos assistir nessa hora. Que o Senhor abençoe a cada um, cuidando, reforçando, renovando a vida dos Teus servos. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo 9, verso 23 ao verso de número 27. Lucas, capítulo 9, verso de número 23 ao verso de número 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto traz a todos nós o assunto referente a seguir a Jesus Cristo. Essa frase, tomar a sua cruz e seguir, ela está relacionada com a nossa vida cristã, o nosso ministério. Algumas pessoas acham que essa frase está relacionada a algo ruim. Ai, que cruz que eu tenho que carregar. Alguns falam isso quando se deparam com uma situação com a qual a pessoa não sabe lidar muito bem, seja qual for a área da vida. Mas esta frase, dita por Jesus Cristo, leva a todos nós a esse entendimento de andar com Deus, de viver com Deus, de querer agradar ao Senhor. Olhando para o nosso texto, Jesus Cristo estava não só falando com seus discípulos, mas falando também com as outras pessoas. Algumas pessoas queriam até seguir a Jesus Cristo, mas estavam seguindo pelo motivo errado. Em outros textos dos evangelhos, nós encontramos pessoas seguindo a Jesus Cristo porque Ele fazia milagre, porque Ele curava o enfermo, multiplicava os pães e os peixes, porque Ele então falava para as pessoas e aconselhava de maneira maravilhosa. E Jesus Cristo, em outra ocasião, chamou algumas pessoas para andar com Ele, e essas pessoas rejeitaram, dizendo: olha, eu tenho tal negócio para fazer, eu tenho um outro compromisso, o qual eu preciso cumprir, e eu não posso andar com o Senhor. E agora Jesus fala a estas pessoas, a outras tantas pessoas, a respeito do que Deus quer verdadeiramente com os seus filhos. É que os seus filhos tenham consciência que andar com Ele é mais do que professar uma religião, é muito mais do que alguém fazer parte de uma igreja, de alguém aceitar a Cristo, como nós falamos, né? Ou num apelo, levantar a sua mão, ir à frente da igreja, colocar um versículo no carro, no chaveiro, ou inclusive até uma tatuagem com um versículo bíblico. A vida com Deus, ela deve ser vivida intensamente. E essa é a nossa luta. Todo cristão verdadeiro, ele quer andar com Deus, mas ele encontra nos seus membros um outro poder. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele fala a respeito disso. Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. E ele até utiliza uma expressão, e essa expressão é a seguinte: eu olho para os meus membros e encontro a lei da carne, ou seja, o poder da carne. E todos nós que somos cristãos, nós queremos agradar ao nosso Deus, porém enfrentamos o grande desafio da nossa natureza caída.
Eu creio que a maior luta existente num ser humano não é em relação às pessoas, o trabalho, a sociedade do modo geral, mas sim é contra a si mesmo. A nossa luta é contra nós, todos os dias. Essa é a maior luta do ser humano. E como nós podemos então vencer essa luta? Somente com a graça de Deus e com muito esforço nós somos capacitados pelo Senhor a vencer essa luta. Por isso lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz à igreja aos Efésios o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. E antes até de falar isso, ele diz assim: olha, antes alguns de vocês eram ladrões, eram fofoqueiros, fornicadores, maldizentes, pessoas que andavam segundo a sua própria carne. Mas agora vocês foram alcançados por Deus. E por terem sido alcançados por Deus, enchei-vos do Espírito Santo. E estas coisas então serão vencidas. Há possibilidade de vencermos a nossa luta interna, essa luta contra os nossos sentimentos, contra os nossos desejos e às vezes contra a vontade que toma o ser humano de tal maneira que ele não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue fazer aquilo que é certo, e quando ele vai perceber, já falou o que não deveria, já fez o que não deveria, porque a sua vontade então prevaleceu. Mas se nós de fato procurarmos sermos cheios do Espírito Santo, Deus nos capacita. Temos vários exemplos no Velho Testamento falando a respeito disso. Noé foi capacitado por Deus. O mérito de construir a arca, ele não foi de Noé. Noé não tinha essa capacidade. Ele não estudou em nenhuma faculdade, não fez nenhum cursinho online, não fez nenhum cursinho presencial. Ele não foi diplomado nesta área, não era engenheiro naval, mas Deus o capacitou. É isso, Deus o encheu do Espírito Santo. Nós vemos isso também na construção da Arca da Aliança. As pessoas que foram separadas por Moisés eram pessoas aptas a fazer aquele trabalho. Porém, eles foram revestidos do Espírito Santo. Deus nos ajuda em todas as áreas. Olhemos para o nosso texto um pouco e depois vamos tirar algumas lições. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, às pessoas que estavam ao redor também: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro eu preciso ter um encontro com Deus. Se de fato eu quero andar no poder de Deus, viver na graça de Deus, é necessário ter um encontro com Deus. Este encontro nós chamamos de novo nascimento. Porém, não é só o novo nascimento, é todo dia. Jesus Cristo diz assim, dia a dia. É uma decisão que nós tomamos um dia, e essa decisão nos acompanha por todos os dias da nossa vida. E todos os dias então nós precisamos buscar ao Senhor. Se nós não buscarmos a Deus diariamente, nós enfraqueceremos e não conseguiremos viver em comunhão boa, agradável e benéfica com o Senhor. Portanto, é necessário nós, todos os dias, irmos até o Senhor, buscarmos o nosso Deus. O verso de número 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Tomar a sua cruz é entender que em Deus nós temos o que é melhor para a nossa vida do que aquilo que nós encontramos no mundo. Encontramos nos jogos, nos prazeres, nas coisas boas dessa terra, naquilo que não é bom e às vezes nós escolhemos para tentar satisfazer o nosso coração. Então o nosso querer, a nossa força de vontade, ela deve visar essa questão: Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para a comunidade, Deus tem o melhor para a nação, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Deus tem o melhor para o governante, né? Como está escrito em Provérbios, que o coração do rei nas mãos do Senhor é como água viva, é como ribeiros de água, que leva e mata a sede dos seus súditos. E aí o verso 25 diz assim: que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Que adianta nós sermos bem-sucedidos na vida? Que adianta nós termos muitos bens materiais? Que adianta nós tentarmos satisfazer a nossa alma e acabarmos assim nos corrompendo em nossa comunhão com o Senhor? Não vai adiantar nada, porque toda essa questão do mundo é incapaz de saciar a nossa alma, o nosso ser por inteiro. E aí o verso 26 nos traz algo que é extremamente importante e preocupante também em nossos dias, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, o Filho do Homem há de se envergonhar dele. Jesus usa o Filho do Homem aqui num termo escatológico, né? Quando Jesus vier na sua glória, quando o homem ele comparecer diante do tribunal de Deus, ele será, portanto, reprovado pelo Senhor. Essa questão de sentir vergonha não é somente quando a pessoa tem medo que alguém descubra ser ela cristã, mas tem a ver com o nosso ego mesmo. Quando nós não colocamos Deus acima daquilo que nós gostamos, é como se nós estivéssemos envergonhando de Deus, desdenhando o Senhor. E o verso de número 27 diz assim: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Aqui Jesus Cristo não estava falando que a pessoa viveria até a sua volta, a sua vinda. Jesus Cristo está falando que algumas pessoas que estavam ali veriam tanto Cristo crucificado como ressuscitado também, e veriam também o Espírito Santo vindo com poder. Cristo é a manifestação do reino de Deus. Por isso, em sua mensagem, ele pregava dizendo o seguinte: o reino de Deus já é chegado. Ele não é só o rei, mas ele também é o próprio reino, porque tudo culmina nele. Nós vemos nas cartas de Paulo sendo dito a respeito disso, que Deus colocou em Cristo todo o seu poder, a sua graça, a representatividade. Jesus Cristo é a plenitude do Pai, a plenitude do reino. E algumas pessoas que estavam ali de fato viram todo o reino de Deus em todo o seu poder, através da morte e ressurreição, os 40 dias que Jesus Cristo andou com seus discípulos e depois da vinda do Espírito Santo. Se de fato andarmos com Deus, nós seremos agraciados e poderemos também experimentar a glória do Senhor aqui. Diante de tudo isso, dessa pequena e singela explicação desse versículo, eu gostaria de fazer algumas considerações para nossa edificação. O que vem a ser e a aplicação prática em relação a tomar a sua cruz. Então, primeiro, tomar a sua cruz é assumir um compromisso com Deus. É ter um compromisso com Deus, um compromisso em nossa conversão e um compromisso diário também, onde nós comparecemos diante do Senhor em oração, na palavra, em comunhão com os irmãos, e assim nós assumimos esse compromisso com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, no verso 12, porque Timóteo ele estava passando por uma crise ministerial. Paulo fora preso, e muitos cristãos estavam com medo de testemunhar a respeito de Cristo. Dentre eles o nosso irmão Timóteo. Paulo, então, usado pelo Espírito Santo, ele escreve para Timóteo, para fortalecer Timóteo, encorajar Timóteo, para que Timóteo buscasse no Senhor a força para viver e continuar no seu ministério e, consequentemente, continuar no seu compromisso com o Senhor. E aí Paulo escreve o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão, tornar padrão é andar com Jesus Cristo, ter a palavra de Deus como regra de fé e prática em nossa vida. É necessário o cristão, portanto,
ter um compromisso firmado com Deus. Esse compromisso ele deve permear a nossa vida por inteiro até a hora da nossa morte. Ou como está escrito em Apocalipse, onde diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Devemos ser, portanto, comprometidos com Deus, naquilo que é pouco, médio ou muito. Não importa qual seja a área, devemos então viver debaixo desse compromisso com o Senhor. Só para ilustrar um pouco mais essa questão, desde o princípio Deus tem nos mostrado que o relacionamento dele para conosco é baseado na aliança. Nós temos a doutrina bíblica da aliança da graça. A aliança da graça é representada entre os homens através de outros pactos. Por exemplo, Noé, nós temos o arco celeste simbolizando a aliança da graça. Em Moisés nós vemos a lei simbolizando, portanto, a aliança da graça também. Em Davi nós vemos esse símbolo, através de Davi, a renovação. E Jesus Cristo, quando ele vem, ele fala a respeito disso, da aliança que é feita no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a aliança da graça, onde Deus promete ser o nosso Deus e fazer de nós seus filhos e filhas. É um compromisso. Entramos numa aliança com o Senhor. Segunda questão: tomar a sua cruz é viver dentro do padrão estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um padrão natural e um padrão salvífico. Padrão natural é colocado no coração do homem, aonde o homem vive segundo o padrão de Deus. Padrão natural é dado a todo ser humano: não mate, não roube, não tenha uma atitude ética feita de qualquer forma, seja uma pessoa ética. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. Por isso, na mais remota tribo, nós encontramos as pessoas tendo o mesmo padrão de moralidade e de ética. Ele pode variar em algumas áreas, em alguns aspectos, mas, resumidamente, nós vamos encontrar o mesmo padrão voltado para o ser humano. Foi Deus quem colocou. Padrão salvífico, ou seja, Jesus Cristo é o padrão para a nossa vida. Através de Jesus Cristo nós aprendemos como devemos nos portar. Jesus Cristo ele vai além daquilo que foi estabelecido eticamente, moralmente e religiosamente para o ser humano. Nós vemos isso nos evangelhos, quando Jesus Cristo diz assim: vistes o que está escrito? Eu, porém, vos digo. E aí Jesus Cristo esclarece e estabelece o padrão. Todo aquele que um dia foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi transformado pela graça de Deus, foi selado ou batizado com o Espírito Santo, esse também é capacitado a andar conforme o padrão estabelecido por Deus. Daí nós precisamos prestar muita atenção, porque hoje nós percebemos muitos cristãos defendendo algumas ideias, alguns padrões que foram estabelecidos pelos homens, ao invés de ser estabelecido por Deus. Quantas ideologias nós vemos em toda a nossa sociedade, o cristão ali às vezes de uma forma tão ferrenha defendendo, ao invés de estar defendendo o padrão de Cristo do Evangelho. Quantos cristãos são militantes em partidos políticos, em sistemas de governos, e colocam esses partidos e sistemas de governo acima daquilo que está escrito na palavra de Deus? Está errado, porque o padrão nosso é Jesus Cristo, é o salvífico, é a palavra de Deus, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar a Cristo, ele disse assim: Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus Cristo poderia ter transformado, mas ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, tem ali a ideologia do partido, tem ali a ideologia da nação, tem a ideologia da religiosidade. A ideologia da religiosidade é a questão aquela religião, ela tem a sua profissão de fé. E o que diz a palavra? O que Jesus Cristo falou, ele está acima
do nosso padrão. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós devemos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Pelas misericórdias de Deus, transformai-vos, renovai-vos a vossa mente. Tomar a sua cruz é viver dentro de um padrão estabelecido por Cristo. É impossível alguém se dizer cristão e não seguir o padrão de Cristo, ou seguir o padrão que foi estabelecido pela escola de samba, pelo time de futebol, ou pela agremiação a qual a pessoa faz parte, ou outro qualquer ramo da sociedade. Uma outra questão que eu tenho também em relação a tomar a sua cruz, significa ter uma aspiração maior. Somos exortados, conclamados por nosso Deus a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, a buscar as coisas que são lá do alto, as coisas que são de cima. Deus colocou isso para nós. Nós devemos ter uma aspiração maior, uma vontade imensa de viver para a honra e para a glória do Senhor. Os discípulos compreenderam isto após a ressurreição de Cristo. Quando eles veem Jesus Cristo ressurreto dos mortos, andam 40 dias com Jesus Cristo, e depois eles são cheios do Espírito Santo. Todo o brilho dessa terra já não era suficiente para encher o coração deles, ao passo do brilho da glória de Deus encheu-os completamente. E assim eles foram tomados por uma aspiração maior. E encontramos o apóstolo Paulo em uma de suas cartas dizendo o seguinte, que ele olhava para todos os seus títulos, para tudo quanto ele havia alcançado na sociedade e religiosidade judaica, e ele dizia, eu considero tudo isso como refúgio, porque eu quero andar com Cristo, quero ganhar a Cristo no sentido de viver com Cristo. Não somos nós quem escolhemos a Deus, mas é Deus quem nos escolhe. É Deus quem de fato vem a todos nós e transforma o nosso coração, a nossa alma. E nós como cristãos, portanto, tomar a sua cruz é ter uma aspiração maior. Vemos isso em Hebreus capítulo 11, lá falando dos nossos irmãos, e ele vai até Moisés, e quando chega em Moisés ele diz o seguinte, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, contemplava a eternidade, contemplava o Senhor da glória. Como cristão nós precisamos ter esse tipo de pensamento, atitude, contemplar, ter uma aspiração maior. E ter uma aspiração maior é querer servir a Deus verdadeiramente, mais do que tudo quanto existe nessa terra. E eu quero terminar com uma quarta colocação. Tomar a sua cruz é experimentar um pouco do céu na terra. Sim, porque Jesus Cristo diz em outro lugar, dentro do mesmo contexto, falando com seus discípulos, de nós tomarmos a cruz, e ele vai explicando o seu ministério para os discípulos, e dizendo, e Deus, ele ampara os seus filhos, ele cuida dos seus filhos, e ele utiliza de uma expressão que é a seguinte, que aquele que servir a Deus receberá muito mais desde já nessa terra, mais família, mais irmãos, mais amigos. Isso não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com o poder de Deus enchendo a nossa vida, a graça de Deus permeando o nosso ser e permitindo que em meio a uma pandemia, em meio a uma crise de corrupção política, em meio a tantas enfermidades e tantos pecados, nós somos agraciados com sentimentos vindo do Espírito Santo, como a paz de Cristo, a qual ele disse assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz de Cristo, que é capaz de transformar uma tragédia tão grande e consolar o nosso coração, como nós vemos no hino de número 108 do Novo Cântico.
Em outros hinários nós temos este hino também, às vezes muda um pouquinho na letra, ele foi escrito em inglês, traduzido para o nosso idioma, em inglês nós temos outras versões também, mas o hino diz o seguinte, o hino de número 108: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. A vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E o refrão é: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Salvador. Muitos conhecem a história desse hino, que o nosso irmão perdeu seus filhos no naufrágio, recebe a notícia da sua esposa: estou bem, porém só. E ele, meses depois, é levado pelo Espírito Santo a compor esse hino e falar do consolo de Deus, o qual preencheu todo o seu ser. Nossos dias vemos pessoas desesperadas, pessoas com medo de sair de casa, pessoas com medo de cumprimentar umas às outras, pessoas com medo de passar pelas pessoas nas ruas, uma sociedade amedrontada. Mas nós cristãos, quando tomamos a nossa cruz, nós somos capacitados a experimentar um pouco do céu na terra. Dentre tantas bênçãos espirituais, somos capacitados a ter esperança e paz, como no caso do autor deste hino 108, e foi ali consolado pelo Senhor. Portanto, tomar a sua cruz é assumir um compromisso com Deus. Tomar a sua cruz é viver dentro de um padrão estabelecido por Deus. Tomar a sua cruz é ter uma aspiração maior. Tomar a sua cruz é experimentar um pouco do céu na terra. E você tem tomado a sua cruz dia após dia? Clame ao Senhor, e o Senhor há de te abençoar, conceder aquilo que você precisa para viver dentro daquilo que Ele já designou. Eu gostaria de orar mais uma vez e orar por vocês. Santo Deus, maravilhoso Senhor, nosso Pai Celeste, Tu sabes bem quais são as nossas lutas. Todos os dias temos várias, tantas preocupações, ansiedade, medo, porém, ó Deus, em tudo somos alcançados pela graça do Senhor. E queremos Te pedir perdão, porque às vezes nos esquecemos de buscar ao Senhor como deveríamos. Fazemos às vezes no dia uma oraçãozinha, Senhor, só ali agradecendo o alimento, sem qualquer profundidade, sem qualquer espiritualidade. E às vezes fazemos de forma tão descomprometida contigo. Pedimos perdão quando deixamos de fato de viver dentro do padrão que o Senhor estabeleceu. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e renova a nossa vida, renova a nossa alma, a fé, a esperança e, acima de tudo, capacita-nos a tomar a nossa cruz e andar com o Senhor. Assim, ó Deus, oramos, clamamos e Te agradecemos por esse período de meditação da Tua Palavra, por todos quantos estão ouvindo e ainda irão ouvir a Tua Palavra. Renova a vida do Teu povo, protege, transforma e glorifica o Teu santo nome. Seja feita a Tua vontade em nossa vida, assim oramos em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes e também estão nos acompanhando nos vossos lares. Que o Senhor nos conceda, segundo a Sua vontade, outras oportunidades de compartilharmos a palavra de Deus. Até outro dia, se Deus quiser.